Salve, salve galerinha! Voltamos aqui com a corda toda e agora a gente vai falar principalmente aí sobre os títulos, os tipos de títulos de renda fixa que existem, explicando cada um deles. Óbvio, se você já vem lá de CPA 10, já conhece a maioria deles, mas vale a pena ficar de olho porque sempre tem novidade e vale a pena relembrar aí. Então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e vamos em frente com o nosso preparatório de CPA 20. Quando falamos em títulos de renda fixa, a gente já falou que eles estão atrelados a juros normalmente, e existem diversos tipos de títulos. O primeiro deles que a gente vai falar aqui são as debêntures. Lembra que debêntures são títulos emitidos por empresas, então quando a gente fala sobre isso, se você lembrar ali quando a gente falou lá sobre as ações, por exemplo, né? As ações é uma forma de a empresa captar recurso, ela está fazendo um empréstimo, né? Ao invés de pegar dinheiro com o banco, ela vende parte das suas ações para novos acionistas, novos sócios. A debênture também é uma forma de a empresa captar recursos, também é um valor mobiliário, certo? Só que ele é um título de renda fixa. Então, esse título é basicamente a dívida que a empresa tem para com o seu devedor, que é o seu credor, que é no caso o debenturista. E aí a ideia de debêntures é sempre pensar aí que existe a possibilidade aí de médio e longo prazo. Debêntures nunca vai ser para curto prazo, porque a ideia de debêntures é basicamente investir. Normalmente capital fixo, até pode ter a questão de capital de giro, mas sempre pensando em longo prazo, ampliação ou alongar uma dívida, né? Essa é a ideia aí de debêntures, mas pense principalmente em um investimento de longo prazo, que ele vai demorar para ter um retorno, e aí para isso eu emito esse título de dívida, e obviamente aí também segue aquela mesma ideia, eu preciso da autorização da CVM, também tenho que ter aí um banco ou uma instituição financeira ali que seja controladora, banco de investimento, uma corretora ou distribuidora de valores mobiliários. Ele segue aquela mesma ideia que nós falamos lá na formação, lá da ideia lá do underwriting, sobre a questão de subscrição de ações. A ideia é basicamente a mesma, só que aqui nós estamos falando então de debêntures, que não são títulos de renda variável, mas sim títulos de renda fixa. Não existe um padrão específico para essas debêntures, elas podem ter aí qualquer prazo de vencimento, né? Normalmente, como eu falei, ela vai pegar aí para médio e longo prazo, vai ter taxa pré-fixada ou pós-fixada, também a ser definida ali no momento ali de criação dessas debêntures. Então existe todo aquele processo lá de subscrição. Pode haver resgate antecipado ou não. A solicitação desse resgate antecipado pode ser negociado em mercado secundário, essa é uma das vantagens, e pode ser conversível em ação ou não também em caso de inadimplência, mas você tem que lembrar que debênture é um título de renda fixa emitido aí por uma empresa, então por isso ele também não tem, por exemplo, a garantia do imposto de renda, né? Do imposto de renda não, desculpa, do fundo garantidor de crédito, porque o fundo garantidor de crédito ele vai estar vinculado às instituições financeiras, e aqui quem emite não é uma instituição financeira, mas sim uma empresa, uma indústria, e o imposto de renda vai seguir principalmente ali a regra da tabela regressiva, como a maioria das situações de imposto de renda em renda fixa. Depois a gente fala um pouquinho sobre essa tabela, mas ele vai seguir aquela ideia dos 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, que é a ideia aí do imposto de renda na tabela regressiva, o mais comum em renda fixa. Além dessa questão, quando nós falamos em debêntures, existe a situação das garantias dela, que normalmente estão no prospect ali, e você consegue analisar antes de adquirir todas as vantagens e desvantagens daquela debênture, olhar o risco de crédito daquela empresa, porque ela pode não pagar, então sempre é importante, e obviamente quanto maior o juro ofertado, maior o risco, sempre vale a pena ter esse peso. E quando nós falamos em garantias, são as garantias de que essa empresa irá pagar. Existe aí a ideia da garantia real, que são bens da empresa, e esses bens não podem ser trocados, pode ser uma máquina, um imóvel, por exemplo, o imóvel tal da empresa vai ser a garantia. E ele não pode ser trocado em caso de inadimplência, aquele imóvel vai ser vendido e pago o valor aí para os debenturistas, que são aqueles que detêm as debêntures dessa empresa. Existe a possibilidade aí da garantia flutuante, certo? Que são bens da empresa também, mas esse bem pode ser trocado. Eu coloquei o prédio tal, eu posso mudar para um outro prédio, para uma outra máquina também. A grande diferença aqui é que o valor daquele novo bem colocado como garantia pela empresa pode não ser o mesmo do que o primeiro bem,
que foi colocado e também a questão de liquidez daquele bem que foi colocado, que foi alterado, também pode não ser a mesma. Imagine que inicialmente o bem que foi colocado em garantia era um imóvel no centro da cidade, né? E o outro um imóvel ali numa área mais periférica que não tenha talvez a mesma liquidez aí para negociações. Então isso aí pode mudar bastante. Existe a possibilidade de uma garantia quirografária, que não existe uma garantia real nesse caso, certo? A garantia quirografária você entra na vala comum e vai receber junto com os demais credores, certo? Então o banco onde tem um empréstimo atrasado, se ele estiver devendo para algum fornecedor, você entra nessa fila aí para recebimento também em caso aí de recuperação judicial, que é a falência aí, por exemplo, de uma empresa. E por fim, a menor garantia de uma debênture é a debênture com garantia subordinada, onde você vai receber, só que somente antes dos acionistas. Então todo mundo recebeu antes, o governo recebeu antes, os funcionários receberam antes, os credores receberam antes, e aí lá no finalzinho de tudo você vai receber antes dos acionistas, porque o acionista, como ele é sócio da empresa, certo? Ele é o último a receber em caso de recuperação judicial e ele recebe se sobrar, que normalmente não sobra, né? E até mesmo aí muitas vezes não sobra para pagar também esses debenturistas com debêntures com garantias subordinadas. Então sempre vale a pena, lembre dessa regrinha, lá na sua prova pode cair qual que é a sequência ali, né, das garantias das debêntures, e aí você vai lembrar real, flutuante, quirografária e subordinada. E aí eu vou parafrasear aqui o professor Edgar Abreu, que trouxe aí já há alguns anos essa ideia, e você pega sempre o início aqui, ó, sempre o início, ó, e aí você vai ter aqui, ó, re, flu, qui, su. Lembra do refluxo, e você vai lembrar qual é a sequência aí de força das garantias das debêntures. A mais forte, a melhor garantia, refluxo, real, flutuante, mesma ideia, a segunda, quirografária, refluxo, subordinada é a última. Então lembra dessa regrinha, vale muito a pena essa regrinha aí do professor Edgar Abreu. Isso facilita muito aí para você que está estudando para sua prova de certificação CPA 20 e vale a pena ficar de olho em debêntures, que é um tema muito importante. Para finalizar, a gente tem debêntures aí que podem ser conversíveis ou permutáveis, né? Conversíveis, que eu posso transformar lá no final essa debênture em ações, ou permutável, eu posso trocar por ações de outra empresa. Então, trazendo isso aí para a prática, ao invés de eu pagar o dinheiro de volta com juros, no final eu dou ações da minha empresa. Lembrando, existe essa possibilidade, não é tão comum, a maioria das debêntures não são debêntures conversíveis, mas existe essa possibilidade, e aí lá no final, ao invés de você recuperar o dinheiro que você investiu, você vai receber esse valor ali corrigido em ações da empresa. Então essa é uma forma que a empresa tem de captar recursos no mercado, sem precisar ir no banco, sem precisar emitir novas ações, né, sem ser utilizando o próprio capital. Ela vai buscar capital de terceiros, emitindo dívida. Essa dívida não é garantida pelo FGC, mas é muito comum e tem boas debêntures sempre aí para você investir. Não, além dessa situação, antes de nós falarmos aí das debêntures incentivadas, existem algumas situações que são importantes aí para sua prova quando nós falamos em debêntures. Existe o agente fiduciário, né, que ele vai proteger os debenturistas, e caso, por exemplo, a empresa tenha algum tipo ou deixe de pagar, não são os diversos debenturistas que vão ligar, vai ter alguém intercedendo por eles, alguém cobrando, que normalmente aí são corretoras ou distribuidoras ou um escritório de advocacia. São N situações aí que podem ser ali os seus agentes fiduciários dos debenturistas, e caso a empresa deixe de pagar, falte com o pagamento, é o agente fiduciário que vai cobrar dessa empresa. Outra situação importante para você saber é o cross default. Existe a possibilidade aí do cross default, que vai estar listado aí no momento de venda das debêntures. Se ele tiver uma cláusula de cross default, significa se qualquer dívida da empresa estiver vencida, sejam aí com os debenturistas, com fornecedores
ou com bancos, o agente fiduciário pode então solicitar a liquidação judicial da empresa, para evitar que a empresa aí continue se endividando e lá na frente não tenha recursos para pagar os debenturistas. Essa cláusula de cross default, ela não é obrigatória, mas em muitos casos existe e vale a pena você saber disso aí para a sua prova também. E finalizamos aí falando sobre a escritura, que é o documento que mostra as condições que a debenture foi emitida, é onde você consegue então todas essas informações. Finalizamos aí falando sobre debentures. A próxima aula temos debentures incentivadas e eu te espero lá. Até já!